Olá, queridos. Peço que assista esse vídeo, curta e compartilhe. Dê o seu like e se inscreva no canal para que mais almas sejam abençoadas. Vamos ao que interessa. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso 1, que diz assim: Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão para que nunca tropece com os teus pés em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja Deus. No Evangelho de João, louvado seja Deus, João, onde vai tratar da genealogia de Jesus. É o João que vai falar que o menino Jesus, é Mateus que vai falar que o menino Jesus nasce na manjedoura. O Evangelho de Mateus, onde vai relatar a genealogia de Jesus, da onde Jesus veio. Jesus veio da raiz de Davi. Vai nos dizer o Evangelho de Mateus, louvado seja Deus, ali no capítulo 1, sobre toda a genealogia de Jesus. Depois do capítulo 2, vai falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. É o Mateus, o discípulos, ou Matias, como é conhecido, louvado seja Deus, que conta que o Redentor nasceu em Belém, louvado seja Deus, que ali ele nasce de uma virgem de por nome Maria, e ali vai dizer que ela concebe, que o Espírito Santo vem, visita aquela virgem, e diz a ela, louvado seja Deus, que ela conceberia do Espírito Santo. E ali vai nos dizer que o menino Jesus vai crescendo, vai se robustecendo, se formando, louvado seja Deus, e ali vai ensinando aos mestres, louvado seja o nome do Senhor. É esse Cristo a quem um dia vai morrer para nos salvar. Mas em meio ao ministério de Jesus, vai dizer que Jesus, ele jejua 40 dias e 40 noites, louvado seja Deus. Vai nos contar que Jesus, o homem, ele jejua 40 dias, 40 noites, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, a Bíblia vai nos dizer que ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Depois de ele se sacrificar, louvado seja Deus, ele é conduzido ao deserto. A Bíblia nos diz que castras de demônios só saem com jejum e oração. Jesus ali, ele sacrifica o seu corpo para jejuar durante 40 dias e 40 noites. E nós, quando jejuamos, quando nos entregamos a Deus, pensamos, louvado seja Deus, que tudo vai passar.
Mas depois do sacrifício, não vem logo a bênção na vida de Jesus. Depois do sacrifício, o Espírito o conduz ao deserto. Como costumamos ouvir que deserto é escola de profeta, deserto é escola de crente, deserto é aonde Deus trata com o seu povo. Deserto não é para morte, deserto é para ter experiência, deserto é para ter intimidade, deserto é para estar próximo, deserto é para conhecer quem é o Deus que eu e você serve. Quando nós sacrificamos e o Espírito nos conduz ao deserto, não é para nos matar, é para nos ensinar que temos um Deus grande, poderoso e forte. Mas o que eu friso e o que me chama a atenção é do capítulo 4, onde lemos, é o versículo 4, que eu vou ler novamente, o 5 para que nós gravemos, que diz assim: mas ele respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Capítulo 4, verso 3 e 4, que diz assim o diabo: e quando veio a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães, porque você tem fome. Mas Jesus, no capítulo 4, verso 4, diz assim: mas ele respondeu, Jesus, e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo, quando chega até Jesus para o tentar no deserto, ele expõe a Jesus o seu desejo, louvado seja Deus. Ele diz assim: você tem fome, você tem poder de transformar pedra em pão. Eu quero te dizer que depois do sacrifício no deserto, o diabo ele vai querer expor para mim e para você, ele vai querer nos oferecer aquilo que desejamos. Só que Jesus não olha para o que a carne dele deseja, Jesus olha para aquilo que ele necessita. Jesus não bota o seu desejo à frente da prioridade. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava dando um tapa na cara do diabo e dizendo, não, eu não só vivo dos meus desejos carnais, eu não só vivo das minhas vontades carnais, mas eu vivo a prioridade que é a palavra de Deus que me alimenta. Eu quero dizer a você que depois do sacrifício, depois do jejum, depois da entrega, pode vir na tentação, mas quem está firmado em Deus não coloca os desejos na frente. Ele diz, não, eu não coloco o desejo, eu coloco prioridade. A prioridade não é alimentar a carne, a prioridade não é fazer a vontade da carne, a prioridade não é alimentar a carne, a prioridade não é, louvado seja Deus, alimentar a minha carne. A prioridade é alimentar o meu espírito, porque nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive a carne, nem só de desejos carnais vive o ser humano, mas de toda a palavra que cura, a palavra que liberta e a palavra que sara. É o que eu quero dizer para você neste vídeo, neste dia de hoje. Não coloque, louvado seja Deus, os desejos acima da prioridade. O desejo era matar a fome carnal, mas a prioridade era dizer que a palavra de Deus ela também alimenta. Aleluia! O desejo carnal era alimentar a sua carne, mas a vontade de Deus era dizer, louvado seja Deus, Jesus ele não estava baseado no seu desejo carnal, ele estava baseado na palavra. Ele disse, nem só de pão vive o homem, nem só de desejo carnal vive o homem, nem só da fome carnal vive o homem, mas de
toda a prioridade que é a palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando Jesus ele diz isso, que a prioridade não era o seu desejo carnal, mas a prioridade era a palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que os anjos o serviram. Quando você coloca a prioridade acima do desejo carnal, Jesus, aleluia, Deus ele encarrega dos anjos te servirem. Quando você coloca a prioridade que é a palavra acima do desejo carnal, Jesus ele pede, Deus ele invoca os anjos para te servir, para me servir, aleluia. Não se preocupa, não dá ouvido a Satanás. Você está dizendo, ei, coloca o desejo na frente, vai lá, faz o seu desejo carnal, não, que isso te afasta da vontade de Deus, mas coloca a prioridade, busca o reino e as demais coisas Jesus acrescenta. Louvado seja Deus. Ali Jesus ele buscou o reino e logo após o próprio Deus encaminhou de trazer o alimento para sustentar o seu corpo físico. Aleluia! Então coloque em cima, acima de tudo, a prioridade, não o desejo. Eu quero orar por você nesse dia. Santo Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nos ensina, Deus, a colocar a tua prioridade, que é a tua palavra. A tua palavra diz que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos ensina a buscar primeiro o reino do Senhor, Pai, e o demais vos serão acrescentados. Porque quando colocamos a prioridade, que é a tua palavra, acima dos nossos desejos, o Senhor encarrega dos anjos virem servir a bandeja para nós. O Senhor encarrega os anjos de vir servir a bandeja para nós. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos e nos ensina. É isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.